A dúvida de Maria. Você fez aquilo por quê? Queria entender o porquê de você ter feito aquilo. Mas por que você fez aquilo? A revelação. Porque eu sou Paola. Paola Bracho. Oi, todo mundo! Hoje com a presença especial da minha querida amiga Lorena Coelho, ela que indicou o último tema, que foi o uso de estar, e também o tema de hoje, que é sobre os usos dos porquês. Muito útil. E vocês devem estar pensando aí, gente, o que tem a ver essas dublagens que essas meninas fizeram no início desse vídeo aí, com explicação de português? O que tem a ver? Eu comentei que eu explicaria os usos dos porquês no português comparando com o espanhol. E novela mexicana, gente, espanhol, né? A gente sabe que lá no México a língua, o idioma oficial é o espanhol, né? Então a gente quis fazer esse enlace. A gente colocou lá a Maria do Bairro e a Paloma Bracho fazendo alguns usos dos porquês que nós vamos explicar agora. Mas antes de qualquer coisa, eu vou dar uma noção sobre o espanhol, né? O espanhol e o português, na verdade, são línguas de origem latina. Então tem muitas coisas no português que tem uma explicação que a gente, fazendo paralelo com o espanhol, tem tudo a ver, a mesma lógica. E o que acontece, gente? No espanhol, todas as palavras interrogativas, que são palavras como qual, porquê, que, essas palavras interrogativas sempre são acentuadas. No caso do espanhol, levam um acento, o agudo, né, do português. No português, o que a gente vai ter, especialmente com o porquê, o que, para que, é o circunflexo. Nós vamos falar de 4 usos do porquê. 2 deles com o circunflexo e 2 sem o circunflexo. Então, vamos começar pelo primeiro uso, que é o uso do porquê com circunflexo. Eu comentei que no espanhol, sempre que a gente tiver um porquê interrogativo, indicando uma pergunta, vai aparecer um acento, não é verdade? No português também. Quando aparecer o ponto de interrogação, a gente vai colocar, no caso do português, um acento mais o acento circunflexo. Então, um exemplo de uma frase, que é a frase que a Maria del Bairro fez para a Paola. Ela falou para a Paola assim: Paola, você fez aquilo por quê? Apareceu um porquê, e depois do porquê um ponto de interrogação, então circunflexo no E, e esse porquê se escreve separado, tá bom? Segundo caso de uso do porquê. Também a gente vai pegar aqui uma noção de que esse porquê vai ter uma ideia de interrogação, de pergunta. É quando esse porquê vier acompanhado do artigo o ou do artigo os. Esse é o único caso do porquê que pode ser pluralizado, é um porquê substantivado, a gente diz. Então, pode ser o porquê ou os porquês. O exemplo da frase da Maria do Bairro é a mesma frase dita de outra maneira, a mesma frase do exemplo anterior. Ela disse assim: queria entender o porquê de você, Paola, ter feito aquilo. Quando eu digo queria entender o porquê, por detrás desta afirmação existe uma dúvida, não é? Queria entender o porquê. Se existe uma dúvida, uma interrogação, então a gente também vai manter aí o circunflexo. Nem sempre esse o porquê vai ter essa noção de uma pergunta por detrás, uma pergunta indireta, né? Mas sempre que aparecer o artigo, a gente escreve junto esse porquê e coloca o acento circunflexo na letra E, ok? Então, esses 2 primeiros casos com acento, né? Agora a gente vai falar dos casos em que não aparece o acento. Este caso aqui é diferente do espanhol, né? Que é quando a gente tem perguntas, só que a interrogação tá longe do porquê.
exemplo de frase que a Maria do Bairro fez. Por que você fez aquilo? A única diferença para a primeira pergunta é que a gente deslocou, colocou o porquê lá no início da frase. Apareceu no início da frase, tá longe da interrogação, escrevemos separado, mas sem o circunflexo, ok? E o quarto caso que nós temos é o caso que a gente brincando aqui, né? A Lorena estava dizendo que era o caso universal, né? Quando você não sabe nenhum, você usa isso. As pessoas fazem isso, né? Mas depois desse videozinho, ninguém mais vai usar erradamente os porquês, né? É o porquê junto sem circunflexo. Esse porquê indica uma afirmação. Então, sempre vai aparecer um ponto final. Então, a Paola Bracho, respondendo as perguntas da Maria do Bairro, disse que ela fez o que fez porque, junto sem circunflexo, ela é a Paloma Bracho, gente. Ela é má, né? Eu sempre falo errado, né? Paola Bracho, gente. Obrigada, Lore. Lore está aqui como minha assistente, a aluna boazinha que ajuda a professora aqui com os exemplos, né? Então, apareceu uma afirmação, ponto final depois, porque junto sem o acento circunflexo. Ok, gente? Então, é isso por hoje. Nós esperamos que vocês tenham entendido. Você acha que deu para entender, Lorena? Muito bom. Ó, a gente demorou um pouquinho para fazer essas gravações, mas tudo para ajudar vocês. Eu gostaria de agradecer especialmente a Lori. E é isso, gente. Deem mais ideias, curtam o vídeo, compartilhem. Não sei, gente. Vocês podem rir da cara da gente também um pouquinho, né? Porque quando a gente se diverte também a gente aprende, né? Tá bom, gente? Então é isso. Beijo e fiquem com Deus. Gente, no fim, make-off da dublagem e da gravação lá das novelas mexicanas. A gente pode contar o make-off? Não, a gente vai colocar o make-off, tá bom, Oh, gente? Deus. E arroz? Pode ser, vai. Mas não tem nada a ver, né? Cuscuz com leite e arroz? Meu nome... Por que você fez aquilo? Fernando Garcia de la Sierra. Y a mucha honra, María la del barrio sur.